Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast com o Brigadeiro. Com muita alegria, estamos lançando mais um podcast com o tema Maternidade e Empreendedorismo. Hoje, o podcast vai ter um assunto muito bacana, porque nós temos como convidada uma de nossas empreendedoras da Brigadeiro, a Maiara. Seja bem-vinda, Maiara. Obrigada. E não se esqueça, leve alegria, leve um brigadeiro com você. Então, o tema de hoje vai estar recheado de bastante conteúdo, viu? Olha que coisa bacana, maternidade e empreendedorismo. Dois assuntos diversos, né? É verdade. E que dá pra caminhar junto. E que dá para caminhar junto, então vamos descobrir, né? Vamos descobrir hoje. Então, Maiara, conta um pouquinho de você. Você é daqui de São Paulo, da região? Conto. Eu sou nascida no Nordeste, né? Mas vim pra São Paulo bem novinha, com 5 anos. Então eu me considero daqui. Eu falo que o meu sonho era ter nascido em Osasco, porque eu amo Osasco. Mandar um alô pro pessoal que tá assistindo. Eu tenho 32 anos, né? E estou aqui na Brigadeiro com você, caminhando, muito feliz. Quanto tempo que você já está na Brigadeiro? Eu estou na Brigadeiro com você desde agosto, então estou prestes a completar aí um ano, né? Olha que legal! Um ano de loja, logo o nosso aniversário. Isso mesmo. E estou muito feliz e conciliando aí a minha maternidade com a loja, né? Com a franquia e toda a família feliz. E você é mãe há quanto tempo? Já tem quantos filhos? Eu tenho 3 filhos, né? A Tereza, de 3 anos e meio. Tenho a Helena, com 2 anos. E o Joaquim, que já está no céu. Mas a gente sempre fala, né? Três filhos, 3 bênçãos. 3 filhos, isso mesmo. E como que você conheceu a Brigadeiro? Eu conheci a Brigadeiro através do Vinícius. Eu já conhecia o Vinícius, né? E uma amiga em comum acabou indicando, ele estava em busca, né, de mães que quisessem empreender, que pensavam em ter seu próprio negócio. E aí ele entrou em contato comigo, conversou, explicou como que era, né? No comecinho a gente ficou, assim, eu fiquei um pouco receosa. Porque aquela coisa, né? O Vinícius veio com uma proposta e, assim, apresentou um negócio de sucesso. Sim. Só que quando a gente tem um contato, assim, com uma coisa já de sucesso, assim, a gente fica um pouco assustado, né? Parece que tá muito longe. Ah, ainda, não. né? Ou então a gente pensa, nossa, tá bom demais pra ser verdade. Sim. Eu acho que... Assim, eu conheci o Vinícius, mas não profundamente. Então eu não podia julgar e falar assim, não, eu acho que ele tá falando uma coisa que não existe. Mas era uma coisa muito boa, né? E de começo, assim, eu falei, acho que não vai rolar, o negócio é muito bom e não deve ser, ou então, não vai tomar muito meu tempo, não vou conseguir conciliar. Eu mesmo... E você já era mãe? Eu já era mãe, né? Já Você estava em disse que casa. Com 3 anos, a Tereza, você tá 1 ano na Brigadeiro, já tinha as 2 crianças, já. Eu, inclusive, do Joaquim, eu você engravidei trabalhava? logo depois que eu comecei. Você estava trabalhando na época ou não? Não, eu já estava em casa só com as crianças, né? Mas eu trabalhei a maternidade da Tereza, os primeiros anos, né? Os primeiros 1 ano e pouquinho dela. E eu parei de trabalhar depois da Helena, já no segundo filho. Entendi. Olha que interessante que a Maiara falou. O Vinícius, né, estava já procurando mães que queriam empreender. Olha que interessante a proposta da Brigadeiro. Ela é exatamente para isso, né? Para mães que querem empreender. Então, não é um obstáculo a maternidade. Para poder ser empreendedora, para poder ganhar o seu próprio dinheiro, para trabalhar em casa. Então, isso é uma das propostas que a Brigadeiro traz, né? Para ajudar mães que estão em casa, que querem ficar com seus filhos, porque faz toda a diferença, né, Maiara? As crianças crescem muito rápido. E é importante estar ali com as crianças, vendo, né, participando de todo o crescimento, brincando com elas. É muito importante esse contato. Então, é possível conciliar isso com o trabalho, né? Eu tenho 2 crianças e eu tive as 2 experiências. Foi por pouco tempo, né? Eu trabalhei 1 ano e pouco da infância da Tereza, mas eu noto a diferença de 1 ano e pouquinho dela para Helena, onde eu já estava totalmente em casa, né? E justamente isso foi uma das coisas que eu fiquei com o pé atrás, assim, de começar, porque eu já não tinha mais o interesse de trabalhar e não estar próximo das crianças. Então, eu queria conciliar. E, assim, além dos números que o Vinícius foi mostrando, ele foi
explicando, assim, coisas que eu poderia ir adequando e conseguir conciliar com as crianças. Ai, que legal. É, Então você pode colocar isso na prática, né? exato. E como que é essa rotina? É Como você se divide? Você trabalha um tempo e fica com as crianças em outro? Ou você deixa a loja aberta e vai atendendo os pedidos? No comecinho, eu dividi bastante. Então, eu e meu esposo, assim, meu esposo me deu bastante força, né? Legal. Isso é importante. Me incentivou, falou, não, vamos tentar, vamos ver, né? Não custa nada tentar. Então, nós sentamos e conversamos e desenhamos, projetamos, né? Como que seria o comecinho. Então, o comecinho foi bem diferente do que a gente tem hoje. No comecinho, a gente só abria a loja à noite, eu só revendia, então eu não produzia as coisas. Então, a rotina delas nada alterou. No comecinho, a gente abria a loja só à noite quando elas já estavam dormindo, elas dormem cedo. Hoje eu já tenho uma realidade totalmente diferente. Por quê? Porque eu fui vivendo o dia a dia e fui vendo que era possível. Né? Fazendo experiência, Exatamente. Né? Vamos começar um passo de cada vez, Exatamente. Né? Então, a gente passou por uma primeira fase que foi quando eu comecei a produzir. Então, eu comecei a produzir os brigadeiros, sorvete, mas eu continuei abrindo a loja só à noite. E depois eu fui vendo que dava para adequar e ainda abrir a loja um pouquinho mais cedo. Então, eu comecei uma terceira fase. Produzir, abrir a loja um pouco mais cedo. E você lembra quanto tempo que foi esses processos? Meses. Não faz nem um ano e eu tô produzindo faz 7 meses só. Então, eu fiquei os primeiros 4, 3 meses revendendo e abrindo só à noite. Isso é uma dica para muitas mães que começam, né? Porque às vezes querer fazer tudo de uma vez não vai dar conta. Exato. Vai ser até desesperar, né? Ela pode iniciar, né, o projeto e no passo a passo e vendo o que se adequa à realidade dela. Sim. Exatamente. Hoje eu abro a loja 11 horas da manhã e só fecho 11 horas da noite. Legal. E ainda produzo os brigadeiros, ainda tento priorizar a produção dos doces no horário que elas estão dormindo, né? De dia e à noite também. O meu esposo me ajuda bastante. O dia que é mais puxado, assim, então ele vai colocar elas para dormir, essas coisas. Então a gente vai se ajudando, é um pouquinho puxado, elas já entendem mais, também já estão um pouquinho maior. Eu creio que se o Joaquim tivesse nascido, eu estaria também numa realidade diferente, né? Mas é aquilo, você vai vivendo o seu dia e se adequando à sua situação, não deixar para pensar, né, para já sofrer antecipadamente, não. Procurar aí fazendo a experiência, fazendo a experiência isso mesmo. dia. Um dia de cada vez. É muito legal isso. E é interessante citar isso também, né, que toda a venda do brigadeiro é online. Exato. Né? Não é uma loja física que você tem. Não tenho loja física. E você está presente com o aplicativo? Eu estou no iFood, né? 100% hoje no iFood, mas também faço vendas pelo WhatsApp, no Instagram. Legal. E se precisar, eu recebo algum cliente, alguém em casa, se ele quiser ir lá no portão, eu explico, é na minha casa e tal, a gente recebe, mas legal. Quase que 100% é no iFood. Então, muito legal. A maioria dos trabalhos, né, das empreendedoras vem por meio das entregas do iFood. Exato, que aí é aquilo, você que controla. Você quer abrir a loja, você abre, você quer fechar, você fecha, né? Eu tô aqui e coloquei uma pausa lá. Sim. Então, assim, você controla, você é dona do seu negócio e ainda sendo online é totalmente... Muito mais prático, né? Totalmente controlado por você, a sua disponibilidade. E como que foi no início? Porque eu acho que muitas têm dificuldade, às vezes, com o aplicativo, com medo, receio, porque o iFood, ele tem meio que um algoritmo, assim, que manda a loja pra cima, porque tem vendido bastante. Então, você acabou de entrar. Você não vai estar na primeira opção dos seus clientes, né? Sim. Como que foi, assim, no início pra você? É até legal, porque essa semana eu tava no iFood. Eu também sou consumidora, então eu acho que isso é legal também. Você ser consumidora e, às vezes, você cuidar da sua loja pensando como consumidora. Sim. E, legal. Assim, essa questão do iFood, dos aplicativos, primeiro que tem todo o suporte da Brigadeiro, né? Sim. Da franquia. Então, te ajuda a cadastrar, te ajuda com o sistema, te ajuda a ajustar, a configurar a loja. Sim. E a questão do algoritmo, você vai conseguir entender na prática. É na prática. Hoje, assim, eu e meu esposo, a gente sempre ia conversando. A gente tinha uma visibilidade quando a gente abria só à noite. Aí eu comecei a abrir às 2 horas da tarde. A gente falou, puxa,
alguma coisa tá acontecendo. A gente começou a produzir mais sabores. Quando eu revendia também, foi aumentando a disponibilidade de sabores, de brigadeiro, de bolo, de sorvete. Foi tendo mais visualizações, E aí, puxa, foi entrando mais pedidos. E a gente, peraí, então assim, algoritmo, gente, você não precisa fazer curso pra entender. Sim. Conforme É você vai perseverante, atuando. é estar ali, né? Exatamente. Quando a gente começou a abrir 11 horas, outro mundo. Então eu falei pro meu esposo, tem uma coisa estranha. Eu tô colocando mais sabores, a gente tá abrindo mais tempo. E aí vai entrando. Inclusive, mês passado a gente conseguiu o selo de super restaurante do iFood, justamente. E nisso, nesse jogo, digamos assim, né? Aumentamos os sabores, aumentamos o horário de vendas e aí estamos lá. Agora, eu entrei essa semana na listinha lá, a brigadeiro já tava bem, assim, entre os 10 primeiros da minha opção, né? Nossa, então eu acho que os vizinhos ali que entram no iFood, mais ou menos entre os 10 primeiros. Olha, já comemorando um ano de loja, exatamente, já recebe esse selo do iFood. Sucesso total. Mostra que você tá empenhada mesmo, Estou. Esse é um dos pontos, né, Mayara? Acho que é importante você abraçar aquilo que você tá fazendo, né? Mesmo com outras responsabilidades, isso eu quero levar pra frente junto comigo, né? Exato. A gente vestiu a camisa lá em casa. É o negócio da família. Meu esposo trabalha fora, né? Tem um emprego formal, mas a Brigadeiro com Você, a nossa loja, é um negócio da família. A Tereza ontem mesmo, ela ficou lá na garagem, eu levei um pedido, fui subir de volta, ela, tchau, mamãe, boas vendas. Olha só, que ela escuta os motoboy falando pra gente. E assim, então, é um negócio da família, né? A gente vestiu a camisa. E é bom que você tá pertinho, né? De quem você ama. Exatamente. Você não sai do conforto da sua casa. E assim, eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu sempre vejo outras mães falando sobre isso, né? Nós somos cristãos. Primeiro as pessoas, depois as coisas. A gente vestiu a camisa da nossa empresa, é um negócio de família, mas ainda na nossa casa a nossa prioridade é atender as pessoas. Então, as meninas precisam estar bem alimentadas, elas precisam estar com sono em dia, elas precisam estar com higiene em dia. Depois disso, o resto a gente faz tudo. Faz brigadeiro, põe brigadeiro, faz pedido, atende cliente. E até mesmo, né, Mayara? Por exemplo, se uma delas adoece, você consegue fechar a sua loja ali com tranquilidade, cuidar da sua filha. Exatamente. Sem se preocupar, né? Eu tenho que levar testado pro meu chefe. Nossa, o que eu vou fazer agora? Eu não posso faltar no serviço hoje. Acho que você ter o seu próprio empreendimento em casa, você consegue ter essa flexibilidade. A gente passou por uns episódios, eu lembro assim, de um domingo, por exemplo, que a gente estava vendendo muito bem, mas aí a Teresa ficou mal e tal, e a gente teve que ir pro médico. Então, assim, tava vendendo super bem, cara, mas ok, já vendemos o suficiente, ela tá mal, fechamos tudo, fomos pro médico. E sempre que a gente vai no médico, eu dou uma risada internamente, porque eles falam, você precisa de atestado, mãe? E eu penso comigo, não, eu sou meu próprio chefe. Mayara, no início de tudo isso, a sua família, pelo jeito, abraçou a ideia junto com você, né? Que você conta. Isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu que fiquei com o pé atrás, né? O meu marido falou, não, vamos tentar. A gente já tava querendo. Na verdade, assim, eu acho que a gente tava precisando, né? Porque eu trabalhava fora, depois só ficou ele trabalhando, a gente sabe, né? A renda da família cai pela metade. Então você corta uma coisa aqui, corta uma coisa ali. Então ele viu nisso uma oportunidade da gente ganhar um fôlego financeiramente na família. E aí, assim, ele abraçou e eu acho que quando a esposa vê que o marido abraça o negócio, te incentiva, você se sente mais confiante. E consegue conciliar, né, com o convívio familiar ali. E assim, ele é um esposo incrível, então ele me ajuda em tudo. À noite, por exemplo, eu praticamente não entrego o pedido na rua, né? Ele desce sempre, à noite a gente sempre prioriza. E vocês moram em apartamento? Não, a gente mora em casa, eu moro em casa. Sobrado, Mas ele abraçou, a minha família também. Que legal. Os pais dele, que são bem próximos, né? Os meus pais também, todo mundo sempre incentivou. Então você é a prova aí dessa resposta, né? É possível maternidade em empreendedorismo. Totalmente, gente, totalmente. Só precisa se organizar. Eu organizo cada dia na minha agenda. Se você entrar no meu celular, na minha agenda, você vai ver lá, tipo assim, lavar a roupa das crianças, cozinhar feijão. Precisa, né, ter eu essa organizo tudo semana, ali, vou terminando, vou dando check, vou saindo, vou excluindo ali. É organização. E você não ficar sobrecarregada, né? Justamente. Disposição é você
você pensar que você está servindo. A loja, eu sirvo na loja e a loja me serve, né? Porque Legal. eu consigo hoje pagar uma natação para as crianças, eu consigo usufruir do seu próprio trabalho e você vê os benefícios dentro da sua própria família. Ah, isso é muito bom. Exatamente. Né? Se você não usufruir, não ver coisas, ver sua família feliz, ver podendo, né, participar de algo. E você participa da vida de outras pessoas, Isso, né? justamente. E você tem uma história pra contar. Tem, uma coisa bem legal. Assim, acontece muito. Eu vou contar essa história, mas acontece demais. Cada pedido que chega a gente manda um recadinho, né? Fora da embalagem, padrão, todas as lojas mandam. E teve uma vez que o namorado da menina elas tinham brigado, enfim, ela escreveu um bilhetinho, eu coloquei o bilhetinho, coloquei ele dentro da embalagem com os doces. E foi um recadinho por fora, porque além, né, tem que ir o nosso recadinho por fora. Sim. E aí depois ela avaliou o pedido e deixou lá, falou, nossa, gente, incrível, foi um recadinho pro meu namorado, Nossa, era tudo só. que eu tava precisando falar pra ela naquele momento. Eu vou ser bem sincera, eu não lembro qual era o recadinho dela. Mas era você algo colocou ali com carinho que casou e tudo mais. com a situação que eles estavam passando. E assim, isso acontece muito, assim, o pessoal Isso se é muito surpreendido legal. pelos recadinhos. É um brigadeiro que leva emoção. Exatamente. Que leva alegria pra pessoa. Exatamente. Você não esqueceu dessa situação. Justo. Né? E provavelmente essa pessoa que recebeu também não vai Ela esquecer. também não, ela vai voltar, né? Vai comprar outros produtos, mas assim, fica aquele quentinho no coração de você ter chegado além de comer um doce. Sim. Isso é muito bom. A brigadeiro, né? Ela traz isso como um dos valores, né? É além de entregar um docinho, né? É muito gratificante. Sim, é você levar alegria naquela pessoa que está recebendo ou aquele que está presenteando e até quem está vendendo. Exato. Né? É um conjunto ali, né? É um gás para o seu trabalho, né? Te dá uma energia nova, assim. Você pensa, E de tudo que você faz, Mayara, qual que é o seu docinho preferido, assim, na brigadeira? Olha, eu fiquei pensando, eu vou... eu vou dar um combo do que eu mais gosto. Eu amo o sorvete de flocos, o bolo de leite ninho e o brigadeiro de Nutella com avelã. Amo. Um de cada. Um de cada. É, porque além de docinhos, tem gente que acha que é só brigadeiro. Só brigadeiro. Né? Mas tem bolo de pote e sorvete. Realmente. Exatamente. Eu ainda tenho dificuldade de responder qual é o meu preferido. Assim, esse é o meu top, mas eu também, assim, coco queimado, o beijinho tradicional, morango, ninho com Nutella, né? Que é o mais, pelo menos na minha loja. O mais pedido, eu imagino. Na minha loja é o mais pedido, ninho com Nutella. Eu tenho um cliente, olha, eu podia ter contado a história dele. Eu tenho um cliente que ele é fã de carteirinha do ninho com Nutella. Olha só. Ele compra praticamente todos os dias. Eu viciado no brigadeiro. Exato. Eu já teve dias que eu fiquei sem Nutella. Porque, tipo assim, ele foi comprando, ele comprava todo dia e eu repondo. Olha e eu repondo, só, sempre que repondo. legal. Aí teve um dia que eu falei, puxa, hoje eu não tenho nem Nutella pra colocar. Ele é fã de carteirinha. Se tivesse Significa que é muito gostoso, viu, Exatamente. gente? Se eu tivesse que escolher um cliente símbolo da nossa loja, é o João. Olha só, um abraço pra ele. Um abraço pro João. Ele tem que assistir isso. Que eu vou mandar pra ele, vou mandar pra ele. Significa que deve ser uma delícia. Exatamente. Né? Uma delícia. Pra a pessoa ser tão fã assim. Então, o que você gostaria de deixar pras mães, Mayara, que estão nos assistindo, que às vezes ainda tem receio, medo? Porque você teve 3 filhos, né? 2 meninas que estão até aqui com a gente no estúdio. E super comportadas, hein? Vocês estão vendo aí. 1 ou 2 vezes que elas chamaram só a Mayara. Mas tem mães que às vezes com um filho, elas já falam, não vou dar conta. Né? Então aqui tá a Mayara com 2 meninas já grandinhas, né? Uma de 3 e uma de 2. E que mostra que é possível sim. Então, o que você quer deixar para essas mães? Pra mãe de 1, eu vou falar pra ter mais um filho. Porque acho que com 1, às vezes, a gente tem mais dificuldade do que com 2, né? E as mães falam que com 3 ainda fica mais fácil. Vamos ver. Mas eu quero falar assim pra você, coragem. Dá o primeiro passo. É possível. Basta você... Um pouquinho de paciência, um pouquinho de organização... parceria, né? Você se dispor é totalmente possível e pensa no bem que você vai proporcionar para os seus filhos, para a sua família, né? O seu negócio próprio e você poder usufruir
do seu próprio negócio, você ser dona do seu próprio negócio. E o que eu quero falar é que é muito possível. É só dar o primeiro passo, vai em frente que vai dar certo, sim. É Muito totalmente obrigada, possível. Mayara. Imagina, foi uma alegria pra mim. Eu adoro falar sobre a brigadeira com você. Ai, a gente Porque ama é essa real. participação. Sim, muito obrigada mesmo, Mayara, né, pela sua disponibilidade, vir aqui, estar partilhando com quem está nos acompanhando, né? Abrindo um pouco a sua vida, né? Porque você está aqui partilhando a sua vida, a sua realidade. Então, isso é muito gratificante para nós. E a gente quer agradecer você que nos assistiu, que nos está nos acompanhando. Não deixe de se inscrever em nosso canal, dá, né, aquele like em nosso vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo e deixar seu comentário. Se você já é mãe, se você ainda pretende ser mãe, como que você tem como visão, será que você conseguiria empreender? O que você pensa sobre esse assunto? Deixe no comentário pra gente ver, pra gente ter uma outra visão também, isso é importante para nós. Então, segue nos acompanhando. Muito obrigada, viu? Até a próxima, pessoal, e leve alegria, leve brigadeiro com você. Um beijo. Até mais, beijo. Tchau.